Você provavelmente tem uma colônia de abelha sem ferrão na sua casa e já deve ter visto esse canudinho em algum muro por aí. Mas você conhece por dentro das colônias de abelhas nativas sem ferrão? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai conhecer juntos o interior do ninho de uma abelha jataí e todas as estruturas que tem aqui dentro de uma colônia de jataí do meu meliponário. Mas antes, roda a vinheta. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que existem mais ou menos 350 espécies de abelhas sem ferrão aqui no Brasil e muitas delas estão ocorrendo perto de você. Só que hoje eu vou me destinar a explicar para vocês as estruturas internas de uma colônia das espécies mais comuns que ocorre no Brasil, que é a abelha jataí. Em todos os estados brasileiros tem abelha jataí ocorrendo e provavelmente tem perto da sua casa, no muro da sua casa, numa árvore perto da sua casa, no seu bairro, na sua rua. Por isso mesmo, hoje a gente vai ver como é por dentro de um ninho de jataí, começando por essa estrutura que está aqui, onde tem várias abelhas entrando e saindo. Esse daqui é o pito de entrada de uma colônia de jataí. O pito de entrada das jataís, ele é constituído, ó, se a gente colocar aqui, ó, a mão, a gente consegue ver que ele é bem maleável. Ele tem essa coloração esbranquiçada porque é constituído de uma substância que a gente chama de cera branca ou cera pura, que é a cera produzida pelas operárias jovens das abelhas. Essa cera é utilizada quase que pura para a construção do pito de entrada, por isso que ele fica com essa aparência bem maleável e esbranquiçada, justamente por conta da pureza da cera que elas utilizam. Além disso, é aqui no pito de entrada onde vão ficar posicionadas as guardas da colônia. Aqui, ó, a gente tem entrando e saindo o fluxo das abelhas que fazem a coleta de alimento, que são as campeiras. E em volta do pito de entrada e voando por aqui, ó, se vocês olharem bem, dá para perceber várias abelhinhas voando. Essas são as chamadas guardas ou vigias da colônia. Elas cuidam da defesa do ninho e ficam posicionadas aqui no pito de entrada, que além de servir como porta de entrada e saída do ninho, é também a primeira estrutura de defesa de uma colônia de abelhas sem ferrão. Só que essa não é a única estrutura de defesa de um ninho de ASF. E para mostrar para vocês o segundo componente de um ninho de abelha sem ferrão, eu vou partir para a colônia de Miringuaçu, que é essa daqui na caixa didática. Vou abrir a caixa aqui para a gente ver o que é um túnel de ingresso, que é a segunda estrutura depois do pito de entrada e também serve como defesa do ninho. Aqui a gente tem um ninho de Miringuaçu. A gente pode perceber que já existem diferenças quando comparado a jataí. Quando a gente for abrir a colônia de jataí, vocês vão perceber. O ninho de Miringuaçu, ele fica normalmente suspenso por esses pilares que estão aqui em cima. Olha aqui os pilares, ó. Tá vendo? Esses pilares suspendem a região da cria que tá aqui, ó. Se vocês olharem ali para baixo, ó, a gente consegue ver as células de cria que elas estão construindo, bem ali embaixo. Olha aí, ó, aqui, ó, as células de cria ali, tá vendo? Ó? Algumas células abertas, um disco embaixo já postado pela rainha e a rainha ali em cima trabalhando. Olha a bundona dela. Bom, aqui desse outro lado, ó, mais pra frente, a gente consegue perceber essa outra estrutura de defesa que eu comentei com vocês, o túnel de ingresso. Ali embaixo vocês conseguem ver, ó, essa estrutura aqui, ó. Ela é feita de cera misturada com própolis das abelhas, que é o que a gente chama de cerume, a próxima estrutura que a gente vai ver aqui do ninho. E esse túnel de ingresso aqui é a segunda estrutura de defesa da colônia. Depois do pito de entrada que fica aqui, o túnel de ingresso vai servir como uma espécie de corredor polonês, vamos dizer assim, para os invasores que tentam entrar no ninho, onde várias abelhas vigias e guardas ficam posicionadas, e se algum invasor tentar entrar pelo pito de entrada, que é a única entrada da colônia, ele vai ter que passar por esse túnel de ingresso e lidar com todas as operárias que vão tentar expulsá-lo e matá-lo quando ele estiver entrando e invadindo a colônia. Bom, depois do túnel de ingresso, a gente tem uma outra estrutura nas colônias que eu quero mostrar para vocês nesse ninho de jataí, abrindo a tampa da caixa aqui em cima. Essa estrutura, ela é composta de cerume, a mesma estrutura que eu falei que é composto o túnel de ingresso na colônia de Miringuaçu. O cerume é isso daqui, ó. São essas folhinhas de cera que vocês estão vendo aqui na colônia de jataí, que compõem uma das principais estruturas do ninho, que é tudo isso daqui que vocês estão vendo que a gente chama de invólucro. O invólucro, ó, são várias camadas de folhinhas de cera que têm uma função muito importante dentro da colônia. Eles servem para equilibrar a temperatura da região do ninho, que lá onde estão os ovos da rainha precisa de uma temperatura equilibrada para que ocorra o desenvolvimento correto desses ovos. Eu estou tentando abrir aqui, ó, pra gente encontrar a região do ninho. Vamos ver se a gente consegue chegar até lá. O ninho tá mais para baixo. Agora, já tendo visto o invólucro, vamos abrir aqui embaixo pra gente ver onde tá a próxima estrutura da colônia, que é justamente o ninho das abelhas jataí. Tirando as folhas de cera do invólucro, a gente consegue chegar ali, ó, nos discos de cria do ninho. Olha lá, ó, a gente consegue ver 2 discos de cria com todas as células de cria que a rainha está postando para dar origem a novas operárias. E o invólucro em volta, tá vendo, ó?
todas as folhinhas de cera, protegendo a região do ninho para equilibrar a temperatura desse ninho. Agora a gente vai, ó, fechar novamente as folhinhas de cera para facilitar a reconstrução pelas abelhas. Vou fechar aqui a região do ninho que não pode ficar aberta há muito tempo. Vou terminar de explicar para vocês as outras estruturas do ninho que a gente consegue ver e observar aqui de cima. Vou só dar um tempinho para as abelhas se acalmarem agora e voltarem para a colônia. E a gente retorna aqui para mostrar para vocês as outras estruturas do ninho. Ainda sobre os discos de cria, tem duas coisas que eu queria explicar para vocês. A diferença entre disco verde e disco maduro. Como a colônia de jataí tá bem estressadinha, a gente tá dando um tempo para ela se acalmar aqui. Eu vou explicar para vocês aqui com imagens, mas vai dar para entender bem facinho. E a outra coisa é a questão da presença de realeiras para surgimento de princesas em colônias de trigoniforme, como a jataí, iraí e as mirins, por exemplo. Essas duas questões são muito importantes se você quiser entender a morfologia de um ninho, as estruturas de um ninho no geral. Primeira coisa, disco de cria verde e disco de cria maduro. Se vocês forem começar a criar abelha sem ferrão, criar suas colônias de jataí ou outras colônias que dependem de manejo de transferência ou de visão principalmente, vocês vão ouvir muito falar sobre disco de cria verde e disco de cria maduro. Gabriel, o que significa o disco estar verde ou o disco estar maduro? Ele fica uma cor verde quando tá verde e depois ele fica amarelo quando tá maduro? Não, não é bem assim. O que acontece dentro do desenvolvimento das larvas, que a gente chama de cria verde e cria madura? A cria verde nada mais nada menos é do que a cria recém-colocada pela rainha, que está em estágio de ovo ou larva ainda em desenvolvimento. A cria madura, ela já pega o estágio de pré-pupa, pupa e já uma abelha formada pronta para eclodir. E a diferença entre os discos de cria verde e maduro está na coloração. Os discos de cria verde, eles apresentam uma coloração normalmente mais escura, por conta da alta deposição de cerume na sua composição. Quanto mais jovem for o disco de cria, mais cerume tem em volta das células, o que faz com que ele fique mais escuro. E com a medida do desenvolvimento dessa abelha dentro da célula de cria, as abelhas do lado de fora vão tirando o cerume para facilitar a eclosão da célula e nascimento dessa nova operária. Por isso, quando ainda é ovo ou larva, as células são mais revestidas de cerume e, consequentemente, mais escuras. Agora, quanto mais próximo do nascimento, menos cera e mais amarelinho claro, cor de palha, vai se assemelhar o disco de cria. Como essa imagem aqui do disco maduro e essa imagem aqui do disco verde, vocês já conseguem perceber bem a diferença de coloração. O segundo ponto que eu quero que vocês entendam é sobre as realeiras. Em colônias de trigoniformes, que são abelhas mais esguias, como a jataí, mirim e as iraís, é necessário ter uma realeira para o surgimento de uma nova princesa, que vai se tornar uma rainha. Porque nessas colônias, o surgimento de rainhas é por conta da quantidade e qualidade de alimento que é recebida a larva dentro da célula. Então, quanto maior a célula, mais alimento vai caber no seu interior e, consequentemente, essa larva vai se desenvolver mais, se tornando, então, uma princesa. Agora, faltam as últimas estruturas de um ninho de abelha sem ferrão, que se resumem à reserva alimentar dessa colônia. A reserva alimentar de um ninho de abelha sem ferrão é composta por vários potinhos de alimento, que é onde elas armazenam, ó, o mel e o pólen que elas coletam para alimentação das suas crias e também para alimentação das abelhas adultas. Aqui a gente tem, ó, potes de mel da abelha jataí, olha só, o mel que elas produzem puríssimo, e aqui do outro lado, se vocês conseguirem ver, ó, potinhos de pólen, olha só os grãos de pólen produzidos pela abelha jataí ali. Os potes mais claros da colônia normalmente são potes de pólen. Se a gente abrir esses mais clarinhos, ó, a gente vai ver a massa de pólen lá no fundo. Tá vendo? Olha a massa de pólen sendo produzida, assim como esse daqui. E os potes mais escuros, como esse daqui, tem o mel no seu interior, justamente por ser uma substância que tem a coloração mais escura. Ela dá essa cor mais escura pro pote. E a última estrutura de um ninho de abelha sem ferrão que eu quero que vocês vejam é isso daqui, ó. Deixa eu pegar um pedaço. Aqui, ó, nos cantos das colônias, que é usado para calafetar frestas, né, para vedar as frestas e também para equilíbrio térmico, a gente tem a própolis produzida pelas abelhas nativas sem ferrão. Aqui eu tenho um pedacinho de própolis, ó, que se resume basicamente a resinas de plantas coletadas pelas abelhas e um pouco de cera. Essa própolis de abelha jataí é uma própolis muito pura, que em pesquisas ficou comprovado que as propriedades medicinais dessa própolis podem ser iguais ou até mesmo maiores do que as propriedades medicinais da própolis verde e própolis vermelha produzida pela Apis mellifera e muito utilizada para fins medicinais. Isso prova que as abelhas nativas sem ferrão também têm um grande potencial, pouco estudado ainda no Brasil, mas que muitas pessoas podem ter em casa com uma colônia de abelha jataí, que agora você já sabe quais estruturas tem no seu interior. Ó, para vocês verem aqui a própolis, ó, aqui a gente tem mais um pedaço de própolis de jataí, tá vendo? Ó, bem resinosa, bem elástica.
E elas usam isso daqui para vedar a luz que vem da parte externa e também para equilibrar a temperatura do ninho. Tá vendo? Elas colocam aqui logo abaixo do acetato. É importante vocês entenderem, antes de eu finalizar esse vídeo, que existem várias espécies e cada uma tem um tipo diferente de construção de ninho. A gente viu aqui como funciona o ninho de jataí. Porém, para outras espécies como o mirim, a gente acabou de ver aqui no ninho de mirim guerreiro, ó, as diferentes estruturas que elas constroem, tá vendo? E cada uma espécie tem a sua peculiaridade. Por isso, se você for criar sua própria colônia de abelha sem ferrão, é importante que você tenha o conhecimento necessário para fazer isso com segurança. E eu já preparei um caminho correto, seguro e gratuito para você seguir para ter esse conhecimento necessário. Eu chamei de Intensivo Criando Abelha Sem Ferrão Missão Abelhando, um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu te mostro em 7 dias de puro conteúdo o passo a passo para você criar suas próprias colônias de abelha sem ferrão com total segurança. Mesmo que agora você ainda nem conheça uma colônia de abelha sem ferrão, a partir desse vídeo já está começando a conhecer. Se quiser participar do intensivo gratuitamente, ter suas próprias capturas, suas próprias colônias com total segurança e ótimos resultados, clica no link que está junto com esse vídeo aqui na descrição, junto com o vídeo, e garante a sua vaga para participar. Te vejo lá. Grande abraço do maior abelhudo de todos. Se curtiu esse vídeo, se inscreve no canal para participar junto com a gente dessa comunidade de abelhudos que não para de crescer. Te vejo nos próximos vídeos aqui no canal e dentro do intensivo. Fui!